Estamos ao vivo. Bom dia. E a pessoa já tá com a garganta dolorida. Mas vamos que vamos pra cima. Quarta-feira, hoje já é quarta, né? Ontem eu falei que era, mas é hoje. Hoje é quarta, já estamos aqui a todo vapor para fazer o que precisa ser feito. Que hoje nós possamos ter um dia bem produtivo e é um triângulo, um trio que teve que ter conosco. Produtividade, desfrute, produção, desfrute e transbordo. E aqui é o meu momento de transbordo, onde eu estou transbordando para você conhecimento, experiências, tudo que vai fazer agregar valor na sua vida, para que você venha crescer também, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. E nós estamos aqui estudando o livro de João, falando da série Jesus. Quem mais, né? De todos que a gente já estudou na Bíblia, Jesus é o nosso espelho, é o nosso guia e é principalmente quem nós devemos ali seguir todas as características, tudo para nossa mudança de vida, né? Então vamos ler aqui João capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias eu não sou digno de se desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permaneceu o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Bom, essa passagem aqui, né, então a gente está lendo em João. Oi, bom dia, meu bem. Nós estamos vendo aqui o testemunho de João, né, quando as pessoas começaram a perguntar para ele quem ele era, João Batista, no caso. E ele falou assim: olha, eu não sou o Messias, eu também não sou o profeta, eu sou a voz que clama no deserto para preparar o caminho para o Senhor. Então, naquele momento em que Jesus ele se manifestou, né, ele apareceu em si, existia alguém que fazia um trabalho antes, que justamente era João Batista, que estava preparando as pessoas, estava batizando com água, estava pregando ali o arrependimento, para que quando Jesus viesse, quando Jesus se manifestasse, né, aparecesse ali no meio das pessoas, eles estivessem prontos para poder receber aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele falou: olha, eu batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo.
E no momento em que ele batizou Jesus ali, ele percebeu que derramou ali sobre ele, né? Veio ali um espírito, uma pomba, o Espírito Santo em formato de uma pomba, e saiu do céu, né? Eis o Filho amado, no qual tenho alegria. E esse foi o testemunho validado que Jesus realmente era o Filho de Deus. E o que isso nos ensina, né? O que isso nos mostra? João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu falei ontem, né? Jesus ele veio com o único objetivo de nos tirar realmente do pecado. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles colocaram uma maldição em nós, em todas as gerações da terra, né? Que eles meio que pegaram todo o jardim que eles tinham, toda a alegria, a abundância que eles tinham ali naquele jardim, eles meio que pegaram aquilo tudo e colocaram ali nas mãos do diabo, né? E isso não é questionar nada pra gente questionar, aconteceu e não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. Porém, há algo que nós possamos fazer em relação às nossas vidas quando nós decidimos aceitar ou não o Senhor Jesus em nós, né? Quando nós decidimos aceitar o Senhor Jesus no nosso coração, a nossa vida ela é totalmente transformada. Por quê? Porque quando nós recebemos o Cordeiro de Deus, quando nós recebemos, né, esse sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, nós temos ali o direito de ser chamado filho de Deus também. Então, tudo aquilo que nós perdemos antes, né, todo o direito que nós perdemos, esse direito é devolvido a cada um de nós quando nós aceitamos o Senhor Jesus dentro do nosso coração. Então, Jesus, ele precisou que outras pessoas ali, no caso João, começassem ali a divulgar, né? Começassem ali a falar sobre Jesus, a falar sobre os grandes milagres que Jesus ia fazer, principalmente o batismo que ele ia fazer, que era do Espírito Santo, né? Quantos de nós precisamos desse batismo? Quantos de nós precisamos realmente aceitar o Senhor Jesus dentro do nosso coração? Algumas pessoas falam assim, eu não quero, eu não vou para a igreja, não, mas eu tenho Jesus aqui no meu coração. Mas aí a vida da pessoa é toda destruída, ela vive no pecado, ela vive fazendo coisas erradas, e não tem como Jesus habitar, né, nesse meio. Ele está ali disponível para todos nós que queremos nos chegar até Ele. Então é uma questão de decisão. Quando nós decidimos nos chegar até Ele, Ele com certeza vem até nós. Então Ele está sempre realmente disponível. E João, ele foi um homem assim muito usado mesmo por Deus para poder testemunhar sobre Jesus, né? Para poder divulgar, e ele se colocou à disposição disso. E nós, como servos de Deus, precisamos fazer isso também. Jesus ele já veio e morreu e ressuscitou, e um dia ele vai voltar. E o nosso papel é justamente divulgar o nome do Senhor Jesus para que outras pessoas possam conhecê-las. Hoje, com a internet, com a tecnologia, com os avanços que estamos tendo, a volta de Jesus, né, ela vai ser eu acredito que será muito mais acelerada, que dessa geração não passa. Porque está tudo muito acelerado. Hoje a internet faz com que as pessoas nos lugares mais distantes possam se conectar conosco. Então, se a internet pode chegar nesses lugares, o reino também pode. E a palavra diz que quando todas as pessoas da face da terra souberem que Jesus, ouvirem falar de Jesus, não é nem aceitarem, é ouvirem falar de Jesus, esse será o fim. Então, com todo esse avanço que nós estamos tendo, essa é a geração em que todos terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E o que nós estamos feitos para que outras pessoas possam ouvir falar de Jesus, né? Como que nós temos nos comportado diante dessa missão? Quando Jesus estava subindo ali no monte, subindo ao céu, ele disse justamente isso, né? Que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, quando nós nos dispomos a compartilhar sobre o reino, a compartilhar sobre a palavra de Deus, nós estamos também ajudando nessa missão, né? Cumprindo essa missão, cumprindo esse chamado.
Foi o que João fazia. Ele estava ali sendo extremamente usado, estava ali testemunhando a respeito de Jesus. Olha, eu não sou o Messias, mas vai vir um que ele é muito maior do que eu. E naquele momento ele tinha uma certa autoridade, né? As pessoas seguiam ele tinha discípulos, as pessoas seguiam ele para onde quer que ele ia. Mas quando as pessoas ouviram falar de Jesus, quando as pessoas reconheceram que Jesus era o Cristo, que ele era a profecia, o Messias, né? Aquele que era dito ali nos antepassados, né? Em todas as profecias passadas, quando as pessoas creram nisso, elas algumas, né, deixaram de seguir João Batista e começaram a seguir realmente o Messias, o Mestre. E isso só foi possível porque todos foram preparados ali através de João. Então ele foi um instrumento. Nossa, minha garganta tá doendo demais. Ele foi um instrumento ali nas mãos de Deus. João Batista foi um instrumento que ele se colocou à disposição para que o reino ele fosse implantado naquele lugar. Para que aquelas pessoas elas fossem realmente ter o conhecimento da existência de Jesus. E esse é o nosso papel hoje em dia. Nós também precisamos ser essa pessoa que vai compartilhar sobre o reino, essa pessoa que vai testemunhar que Jesus é o Messias, que Jesus ele já veio, né, por amor a nós, morreu numa cruz, mas também ele vai voltar e vai levar os seus. Hoje, né, eu percebo que existem mais pessoas que estão afastadas de Deus do que pessoas que nunca receberam a Deus, né? A palavra diz que o amor de muitos esfriariam e isso está se aumentando cada vez mais. As pessoas estão se decepcionando com os homens, não necessariamente com Deus, mas elas vão para a igreja, mas por conta daquilo que ela está vendo, né? Por o pastor ou alguém que está ali. E aí, quando essa pessoa, como ela confia em pessoas acabam decepcionando. E aí, quando ela se decepciona com aquela pessoa que ela vê assim como alguém intocável, né, como alguém santo, e aí ela se decepciona e acaba o quê? Se distanciando. Ou tá convivendo com as pessoas erradas no seu ambiente, né? Eu acredito assim que quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos colocamos realmente à disposição de Jesus, aquelas pessoas que a gente andava antes, aquelas pessoas que nos levavam antes para outros caminhos, eles devem se retirar da nossa vida. Porque não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você andar com Deus, aceitar o Senhor Jesus e fazer a vontade dele e andar com pessoas que te levam para outros caminhos. É necessário fazer uma escolha. É necessário andar com pessoas que realmente vão te edificar. Então, isso é muito importante. O ambiente que nós andamos, as pessoas com quais nos relacionamos, faz toda a diferença na nossa vida. E é necessário que nós venhamos buscar, é necessário que nós venhamos permanecer, e é necessário que nós venhamos crer que realmente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo, ele realmente está cheio de pecado. O diabo e os seus anjos, eles trabalham diariamente para levar o máximo de pessoas possíveis para o inferno. E ele é insistente. Ele é bem insistente. E a maioria de nós acaba desistindo no primeiro obstáculo. E ele não, ele é perseverante, porque ele já sabe o final dele. Ele só quer levar mais pessoas com ele. E o nosso papel é levar mais pessoas para o reino. Só que às vezes a gente acha que está muito difícil, acha que não é pra gente, acha que a gente não tem capacidade. Mas o Senhor é que nos capacita. Ele é que nos coloca realmente coloca em nós aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser tocado na vida de outras pessoas, porque Ele sabe a necessidade de cada um. O amor do Senhor, ele é incondicional. Isso significa que não precisa de condições, não precisa que a gente venha estar com uma vida toda certinha ali andando, que é para o Senhor nos amar. Não, Ele vai nos amar de qualquer forma. Ele ama o pecador, né? Mas abomina o pecado. O pecado é necessário deixar de lado. E é por isso que o Cordeiro de Deus, ele nos livra desse pecado. Quando nós aceitamos ele com o nosso coração, né? Como nosso Senhor e Salvador.
Eu não sei se você já aceitou o Senhor Jesus, se você já ouviu falar sobre Ele, se você alguém já testemunhou, assim como o João, né? Já testemunhou a vida dele, a vida de Jesus para você. Mas o convite que Ele faz para você hoje é que você venha olhar para Ele, venha aceitá-lo no seu coração e venha permitir que Ele venha te purificar de todo pecado. Que Ele venha permitir que você venha permitir que Ele entre no seu coração e derrame o Espírito dele sobre a sua vida. Esse é o convite que Ele faz para você. Que você o aceite e o receba. Talvez você tenha se decepcionado com as pessoas, talvez você tenha se decepcionado com fulano, com ciclano, mas pare de olhar para as pessoas, comece a olhar para quem realmente pode salvar a sua vida. As pessoas confundem muito isso e acabam se distanciando de Deus. Mas quando nós olhamos verdadeiramente para Cristo, nós percebemos as nossas fraquezas, nós percebemos aquilo que nós precisamos melhorar, nós vamos trabalhando em nós mesmos e a transformação da nossa vida vai alcançando a vida de outras pessoas. E esse tem que ser o nosso objetivo, mudar e transformar a vida de outras pessoas. Então, que você venha ter isso no seu coração. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo está cheio de pecado e é somente o Senhor Jesus, somente o Cordeiro de Deus que pode purificar. Mas é necessário que nós venhamos deixá-lo entrar em nós, deixá-lo viver no nosso coração. Não só um dia, não só 2 dias, mas toda a nossa vida, até Ele voltar. Amém? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, meu Pai, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos encher, nos purificar e nos santificar diante de ti. Deus, que o Senhor venha mostrar, meu Pai, a tua sabedoria, meu Deus, para essas pessoas. Para que todos, meu Deus, possam reconhecer que o Senhor está acima de todas as coisas e que é o Senhor único que pode nos livrar do pecado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um dia produtivo. Faça o que precisa ser feito. Mas lembre-se, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão!